Uma distribuição BV Filmes. O Julgamento. Versão brasileira, Dupla Mix Rio. Alô? Eu tô bem. Obrigado por perguntar. Sim. É o juiz encarregado? Tudo bem. Me dá 30 minutos. Mac, aqui está um despacho de nomeação para que você represente Peter Thomason no caso do assassinato Hightower. Nelson Dedini é o defensor público. Ele ligou há uma hora atrás com um conflito de interesses com uma das testemunhas do governo. Se houver condenação, não posso arriscar um habeas corpus de um advogado mais à frente baseado em assistência ineficaz do Conselho. Eu sou aposentado. Não. Você parou. E eu sei que ainda tem licença de advogado. Você ainda vive em minha jurisdição. Deixa alguém fazer um nome para si próprio. Eu não posso nomear alguém que apenas lidou com apelações e baixas no Tribunal de Tráfego para uma acusação de assassinato. Eu poderia ordenar você a fazer isso. Quando é que você vai começar a viver novamente, Mac? Já faz tempo.
que você me pediu para te ordenar. Eu não sou mais aquele advogado. Fale com Ginny e se encontre com o réu. E venha me ver na segunda-feira. Oi, Ginny. Tem um minuto? O juiz quer que eu fale com Peter Thomason. Você não estava aposentado? Pois é. O que você pode me dizer sobre o caso? Acharam a menina no carro, mas ela não morreu no acidente. Foi estrangulada. Policiais encontraram Thomason vagando pelo local com as chaves no bolso. E estava dopado. Alega que não pode se lembrar de nada. Alguma testemunha? Do assassinato, não. O laudo policial fala de um rapaz numa picape. Viu o poste da menina indo pra montanha. Mais alguma coisa? Joey Whetstone fez uma oferta. Joe Whetstone? Alex Hightower não confia no promotor para fazer o trabalho, então ele contratou Joe Whetstone. Qual é a oferta? 25 anos de pena. Thomason estará mais jovem do que você quando sair. Thomason sabe da oferta? Ainda não. Aceitar a pena vai ser muito mais fácil do que convencer o júri a soltá-lo. Ele seria um idiota se não aceitasse a oferta. Esse caso é um horror. Peter? McLean. Sou Pete. Ok. Pete. O defensor público que iria representá-lo tem um conflito de interesse. Não pode ficar no caso. O juiz me pediu para ficar com ele. A promotoria fez uma oferta. 25 anos, que na sua idade é muito melhor do que a perpétua. 25 anos? Uhum. Eu tenho que dizer que sou culpado? Tem. De jeito nenhum. Não fui eu. Você deu um depoimento à polícia. Eu acho que não. Você acha que não? Eu não me lembro. Você não se lembra? Tudo que eu lembro é de pegar a Angela e de levá-la para jantar. E depois só lembro de uma câmera piscando uma luz brilhante e eles tirando fotos minhas aqui. Você estava drogado? Não. Então pode me explicar por que havia droga no seu organismo? Não. Tá bem. Uma última pergunta. Como pode dizer que é inocente se você não se lembra de nada? Porque você não mata alguém que você ama. Precisa de alguma coisa? Não tem muito o que fazer aqui. Será que pode ir buscar alguns livros no meu apartamento? Faça uma lista.
O que quer? O juiz Danielson quer que eu defenda um caso de assassinato. Não está em forma para assumir um caso de homicídio. Ele acha que eu tô. O juiz Daniel está há tempo demais no banco. Há uma oferta de aceitar a culpa. Fui à prisão, conversei com o réu, ele não aceita. Alega que jamais machucaria a moça. O que é convincente? Ele lembra muito o meu filho, Qual deles? Zack. Alguma coisa no olhar dele, na maneira dele falar. Isso não é motivo para se envolver. Você não é o único que perdeu Linda e os meninos. Ela era minha irmã. Os motivos que tenha para ajudar esse menino, seja quem for que ele te lembre, isso não é com você e não os trará de volta. Mac! Biscoitos de salsicha. Está muito magro. Entre! Eu aceito. Eis a ordem. Tente incluir alegações adicionais assim que puder. Claro. Posso receber um adiantamento? Para levar o caso? Depende. Para contratar um investigador? Claro. Depois que isso acabar, vou deixar você em paz. Parece que está se divertindo. Ah, sim. Tanto quanto ficar com varizes. Ah, porque não volta a trabalhar para mim? Você tá aposentado. É. Mas o juiz me fez uma oferta que eu não posso recusar. Eu vou receber um salário. Vai. Mas não posso te prometer um avental como esse. Ei, Mindy, pode limpar isso, por favor? Não fale demais, ou vai me convencer a desistir.
Toxicologia. Ok. Alguma pergunta? Sim. Ele a matou? Bom, você sabe que é a pergunta errada. Qual é a evidência? Isso é o que vocês dois vão me ajudar a descobrir. Pete Thomason diz que não se lembra de nada. Precisamos de um perito para espremer a cabeça dele e descobrir o que há. Vocês conhecem a doutora Anna Wilkes? Não. O Mike Bender, em Rossville, disse que ela tem uma boa reputação com os juízes e costuma ir ao tribunal. Precisamos de referências e de marcar um encontro. Deixa comigo. O júri lê jornais. Nós precisamos fazer nosso próprio comunicado Meu de imprensa. namorado Ed pode fazer isso. Ele trabalha no jornal. O seu namorado Ed não é dos mais brilhantes. Você escreve. E faça soar como se fosse eu. Isso vai ser emocionante. O arquivo de Ginny Nelson tá uma bagunça. Eu quero que você dê uma olhada e veja o que há de importante. Tá bom. Dúvida razoável. O que significa isso? Uma razão pela qual ele não é culpado. Exatamente. Agora essa página aqui tá vazia. Antes de ir a julgamento, eu quero ela cheia. Tá bem. Há mais de uma centena de pessoas nessa lista de testemunhas. Um monte delas a partir de uma unidade de fuzileiros. Vamos falar com todos? Não, isso é um truque da promotoria para tentar nos desgastar. Não vamos deixar isso acontecer. Eu quero que você comece por aqui. Rodney McFarlane. Ele é o cara que viu o carro da Angela na estrada. Ele mora em Grassmount. Depois disso, eu quero que você fale com os amigos de faculdade da Angela para ver se sabem de alguma coisa. Tá bem? Joe Wetterstone é um oponente muito forte. Ele é um ótimo promotor com o poder do Estado por trás. Ele vai tentar passar como um rolo por nós, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Não é? Vamos trabalhar. Hora da Cura. Palestra da doutora Anna Wilkes, PhD. Quarta-feira, 5h30. Quem me ajuda a distribuir isso aqui? Obrigada. Vamos sentar? Oi. Muito bem. Vamos começar? Então, aconteceu alguma coisa com alguém essa semana que queiram compartilhar? Eu fui ao mercado com um amigo. E eu vi uma caixa de biscoitos favoritos de Jody. E eu comecei a chorar. E eu corri para fora do mercado. Eu sinto muito. Foi muito embaraçoso. Pode ter se sentido envergonhada, mas momentos assim vão acontecer. A dor é como um rio. Não dá para represar. E nem para apressar. Vocês têm que permitir que Deus os leve segundo o seu ritmo. Muito obrigado. Tchau. Tchau, vai com Deus. Obrigado. Achei interessante. Qual é o seu objetivo? Tem o tempo de chorar e o tempo de curar. Aqui temos um tempo e um lugar para cura. Qual o índice de sucesso? Quando você tenta fazer por si mesmo, não tão bom. Mas quando pede ajuda a Deus, aí funciona. Acho que preciso de alguma coisa mais tangível. Não posso pensar em alguma coisa tangível. Mac McLean, minha assistente ligou para você. Ai, claro, me desculpe. Eu sou a Ana. Prazer em conhecê-la. Você já ouviu falar do caso? Só o que eu li no jornal. Bom, meu cliente afirma que não se lembra de nada. Eu preciso saber se ele sofre de amnésia. Eu gostaria que você me dissesse se o acha sadio para ir a julgamento. Para quando vai querer meu relatório? Assim que possível. Me desculpe pela pressa. Tudo bem. Quando alguém precisa, a gente cria tempo. É muita gentileza sua. Olá. Por acaso é Rodney McFarlane? Sim, sou eu. O que está vendendo, filho? Nada, eu sou Ray Morrison. Trabalho para um advogado. Estou fazendo uma pequena investigação na noite em que sua caminhonete saiu da estrada em Denison Springs. Advogado? Eu não me feri. Eu não sofri nada. Então, pode voltar para o seu chefe e ir atrás de outros casos de ambulância. Não, eu ele não é esse tipo de advogado. Eu só preciso falar com você por alguns minutos. Bom, o que acha que fizemos até agora, filho? Pois é. Você me viu pegar isso no balde. Toma um gole. Vai gostar. É bom. Tem que provar. Bebe. Vai em frente. É bom. Olha ele aqui.
Estava certo. Linda caminhonete. É uma beleza, uma belezura. Eu comprei novinha num pátio em Blue Ridge. Você já foi lá? Nunca fui, não. O que aconteceu aqui? Bom, isso aconteceu na noite em que minha filha estava tendo bebê. Eu estava na caminhonete dirigindo pelas montanhas. Eu tentei vir o mais rápido que pude. E eu estava fazendo um bom tempo, pode crer que eu faço. Mas olha esses pneus, tá vendo? Nunca compre pneus estrangeiros, Ray. Eu sempre compro americanos. Tudo que está aqui em volta foi feito nos Estados Unidos. Menos o meu relógio. Eu comprei um rádio despertador General Electric. E você pensa que é feito na Pensilvânia e a porcaria diz aqui, feito em Taiwan, na parte inferior. Dá para acreditar? Então estava fazendo um bom tempo. Estava. Eu estava fazendo um bom tempo. Deu meia-noite, eu derrapei na curva e vinham 2 carros na minha direção. 2 carros? Vindo direto para mim, os dois. Um era um carro amarelo, o outro era uma espécie de roxo escuro. Esta cor? Sim, senhor. Essa cor aí. Eu acho que foi a marca do carro amarelo. E eu acho que os garotos não estavam acostumados com a estrada. Então, quando o carro me pôs para fora da estrada, eu acho que o carro roxo me arranhou. Eu não notei que tinha batido até chegar em casa. Não contou à polícia sobre o outro carro? Não. Como eu disse, eu só soube que tinha batido no dia seguinte. E poderia dizer quem estava dirigindo o carro? Não, senhor. Não vi. Aconteceu tão rápido que... É sempre assim. É. Agora, você viu que eu peguei esse fragmento de pintura e vou colocá-lo nessa garrafa. Confirma, Sr. McFarlane? Eu acho que sim, filho. Eu estou aqui pertinho. Quase cuspindo no seu sapato. Eu agradeço por não fazer isso. Achamos uma substância no organismo. Qual foi? Rohypnol. Mas olha só. Mais alguma coisa? Não, só um pouco de álcool. E Thomason? Uma pequena quantidade de álcool, um monte de anfetaminas. Rohypnol causa perda de memória? Por isso os homens dão para as mulheres. Testou Rohypnol no sangue do Thomason? Você faria isso? Me dá os resultados assim que você puder. Tá. Não acha que ele poderia ter sido arranhado no estacionamento de mercado? Esse cara não costuma ir a mercado. Ele tem esquilos e coelhos suficientes no sítio dele. Acredita nele? Mac, nós bebemos no mesmo copo, somos praticamente irmãos agora. Vou levar para um laboratório. Vamos ver o que nos dizem. Precisamos encontrar o carro. Eu já volto. Olá, Mac. Bom ver você. Então, Ginny lhe falou sobre a oferta de acordo? Disse. Você tem esse acordo? Por que devemos aceitar? Você tem o suficiente no arquivo do Ginny, pode responder isso. A propósito, seu último cliente conseguiu sair da prisão? Fale com o Sr. Thomason. Ele deve aceitar o acordo. Quantos anos o seu cliente pegou? 35 anos. Ele teve oferta de acordo? Teve. De 5 anos. Todos de pé. Deus salve o Estado da Geórgia e esse honrado tribunal. Excelentíssimo juiz William L. Dennison preside. Podem sentar. Temos várias moções apresentadas pelo Sr. McLean, buscando informações de Brad versus Maryland e o Estatuto de Investigações Criminais do Estado da Geórgia. Sr. Redstone, qual é a sua resposta? 3 coisas, Excelência. Em primeiro lugar, estou entregando ao Sr. McLean fotografias de Angela Hightower enquanto viva e após sua morte. Em segundo lugar, o Estado gostaria de proceder a uma avaliação psiquiátrica. Então, anexei as credenciais do Dr. Lewis Newburn. Algo mais, senhores? Sim, Excelência, mais uma coisa. Baseados em nossa análise dos fatos e circunstâncias do assassinato de Angela Hightower, o Estado pretende pedir a pena de morte após a condenação do réu. Pena de morte? Excelência,
Não há evidências de circunstâncias agravantes. Excelência, o réu é culpado de assassinato aliado ao crime de sequestro. Sequestro? A senhorita Hightower concordou em jantar com meu cliente. E subsequente presença de intimidade não consensual. Não há evidência para fundamentar Havia isso. roupinol no organismo dela. Eu não tenho certeza se sua teoria se manterá, Sr. Redstone. Mas a descrição processual precisa ser mantida. Isso significa, senhores, primeiro, vamos ter um julgamento para determinar a culpa ou inocência, e se o réu for considerado culpado, seguiremos de imediato para determinar a sentença. Excelência, eu posso falar com meu cliente? Pena de morte? Ou 25 anos. É isso? São minhas duas únicas opções? Você não tem memória, você não tem nenhum álibi, nenhuma explicação. Achei que ninguém viria aqui. Eu estou aqui. Eu não sabia se era importante ou não sobre as cartas. Eu não tenho as cartas que ela recebeu, mas eu sei que ela escreveu para o pai depois da terceira. Sabe, não pensei que fosse tão importante, mas então aconteceu aquilo. Pode me mostrar? Sim, eu fiz cópias. Pode haver mais, mas ela só escreveu 2 no meu computador. Ela estava muito preocupada como seu pai iria reagir com isso. Quer dizer, era seu tio. Spencer, não ligue ou escreva novamente. Eu não quero ver ou falar com você. Se eu ouvir mais uma palavra de você, eu direi ao meu pai. Falo sério, procure ajuda. Angela. Você disse que havia outra para o pai. Eu não sabia o que fazer. Eu espero ter feito a coisa certa. Você fez sim. Sabe se foram realmente enviadas? Eu mesma enviei a carta para o Tido. Eu não sei sobre a carta para o pai dela. Ela não entrava em detalhes sobre isso. Foi realmente assustador. Estou contente por ter vindo. Me diga, o que conseguiu sobre McLean? Ele representou muita gente no condado ao longo dos anos. Alguns que provavelmente não podiam pagar. Há 3 anos, sua esposa e filhos morreram em um acidente de carro. Era véspera de Natal. Desde então, sua prática veio acabando lentamente. E, recentemente, fechou seu escritório. Então, nós temos um advogado sem nada a perder. O que o torna perigoso. Eu quero alguém ocupado com McLean todo o tempo. Estou triste em saber sobre sua família. Ele entende as acusações, mas não tem delírios. É legalmente responsável. Mas? Ele está deprimido. Muito deprimido? Ah, gravemente, clinicamente. Mas não justifica a amnésia. O que acha disso? Tem várias causas conhecidas. Trauma, pancada na cabeça. Mas não há sinais de lesões físicas. Pois é. Outra seria um longo prazo de uso de drogas ou álcool. Apesar das anfetaminas, ele realmente não tem histórico de uso disso. O que significa? Que ele pode estar fingindo.
Também testou quanto ao Rohypnol? Testei. Nós estamos aguardando os resultados chegarem. Tá bem, então me avisa. Pode fazer uma enorme diferença no meu relatório. Obrigado. Acha que ela vai ser um bom testemunho? Eu acreditei nela. Você podia reabrir o escritório. Chamadas recebidas. Ah, e mais uma coisa. Você devia ter um desses também. Ela está certa sobre o celular. Spencer é o tio dela. Não é muito mais velho que ela. Eu não sei por que ela não gosta dele. Isso vai ser muito útil para o seu caso. O psiquiatra do estado está sentado ali. Responda as perguntas dele, mas não se esqueça. Ele não é seu amigo. E não está aqui para te ajudar. Se ele sair da linha, estarei de olho. Ele é todo seu, doutor. Terá meu relatório no mesmo dia em que Webster. Justo e imparcial, tenho certeza. Estou ansioso para vê-lo no tribunal. Como você acha que será? Não será bom. Nunca é. Não. Sr. McClane? Oi. Ah, esse é Hunter, meu filho. Esse é o Sr. McClane. Hunter? Nossa, que aperto forte, hein? Quantos anos? 10 anos e meio. 10 anos e meio. Que idade boa. Não quer sentar com a gente? Tá bem. Ai, nós estamos famintos. Voltamos agora da catarata de Jack Rivers. Já ouviu falar? Já. Eu costumava ir lá sempre com os meus meninos. É uma loja ao longo do caminho onde você pode comprar amendoins cozidos. Nunca comi amendoim cozido. Nunca comeu amendoim cozido? Cara, meu filho Zack comia um saco inteiro. Hunter, por que não vai ver as opções de sobremesa? Tá bom. Recebeu meu relatório? Recebi, obrigado. Vai ser muito útil. Mas Pete deu negativo para Rohypnol. Ah, é? Por que você não testa o GHB? É parente próximo. GHB? Uhum. Tá bem. Eles têm 3 pedaços de torta de pasta de amendoim. Torta de pasta de amendoim? Adoro torta de amendoim. É muito melhor do que amendoim cozido. Os fragmentos de tinta são de um sedã dos anos 90. Mindy, liga para o departamento de trânsito e vê se encontra uma correspondência. Em todo caso criminal, devemos colocar outro em julgamento. Esse é o nosso homem. Spencer Hightower. Qual seria o problema? Olá, eu preciso verificar os registros financeiros do fundo Spencer Hightower. Eles são sigilosos. Bom, o juiz Danielson não concorda. O Dr. Newburn não acredita no nosso cliente.
Você viu isso aqui? Tendências sociopatas homicidas. Ele não me surpreendeu. Ligue para a doutora Wilkes. Eu preciso vê-la o mais breve possível. Tá bem. A que horas temos que estar em Atlanta? O depoimento começa às 4h30. Se não sairmos em 15 minutos, aperte o alarme de incêndio. Coloca o ombro para trás. Isso. E dobra os joelhos. Muito bom. E arremesse. Ela fez você se torcer que nem um 8. Beisebol não se aprende por livro. Vem cá. É só segurar bem firme. Eu quero que você jogue bem rápido. Vamos lá. Ótimo. Tem outra luva? Tem. Legal. Que luva bacana. É do meu pai. É. Ele já morreu. Eu sinto muito. Tudo bem. Mas eu ainda sinto falta dele. Quer aumentar o ritmo? Tá. Ok. Lá vai. Vamos fazer isso rápido. Sr. Hightower? Me atualize. Houve uma mudança de advogado de defesa. Quem é? Mark McLean. Pode lidar com ele? Eu esperava que soubesse a resposta para isso. Aqui está um resumo detalhado dos nossos preparativos para o julgamento. Pode ser o seu caso. Mas é a minha filha. Sinto muito pelo seu marido. O que o Hunter disse? Que ele faleceu e que sente falta dele. Mas ele não conhece a história toda. Foi suicídio. Eu sinto muito. Com o tempo, ele vai me fazer perguntas que eu não vou saber explicar. Diga a verdade. É o que diz para as suas testemunhas? Eu comecei o grupo logo depois que ele morreu. Muitas pessoas precisam de um tempo e um lugar para se curar. Inclusive eu. Eu não concordo com o Dr. Newburn e sua avaliação de meu cliente. Ele disse que é um psicótico com tendências homicidas. Tudo bom? Me desculpe. Bom dia. Dr. Whetstone? Você não me ligou? Claro, eu não esperava que ligasse. Eu já vi um monte de caras como você ao longo dos anos. Homens de bem, bons advogados. Mas eles tentam consertar algo em si através de seus clientes. Isso nunca funciona. Vai afundar com um acordo. Está retirado sem volta. Este julgamento é necessário porque uma linda garota de 21 anos está morta. Gostaria que nós estivéssemos aqui hoje. O Sr. Alexander desejaria
desesperadamente que não estivéssemos aqui hoje. Eu quero falar por Angela. Eu quero mostrar, através dos acontecimentos que levaram ao seu assassinato, pelos olhos dela. O réu ganhou a sua confiança e a confiança de seu pai. Em 2 de agosto, ele foi à casa dos Hightowers, falou brevemente com o Sr. Hightower e depois levou a sua filha para Atlanta, em seu Porsche amarelo. Agora, eu não sei o que o réu e Angela conversaram naquela noite. Eu não sei o que eles comeram no pequeno restaurante italiano. Mas o que eu sei é que ela nunca voltou para casa. Em algum ponto, o réu ofereceu a Angela algo para beber. Pode ter sido um refrigerante, uma xícara de café, mas o que quer que tenha sido, não foi uma bebida comum. Porque dentro do copo ou da xícara foram colocadas algumas gotas de um líquido incolor, inodoro e insípido chamado Rohypnol, ou Rufus. Logo que entrou em seu organismo, Angela ficou indefesa. E as provas mostrarão que o próprio réu ingeriu drogas no dia 2 de agosto. Por volta da meia-noite, os auxiliares do xerife atenderam a um chamado e encontraram Angela dentro de seu carro, morta. Mas ela não morreu em um acidente de carro. Ela foi assassinada. E o réu foi encontrado na cena do crime com as chaves do carro dela no bolso dele. Estas são todas as provas? Não. Um psiquiatra lhes falará sobre a capacidade mental do acusado de cometer esse crime horrível. A polícia reuniu as provas dos acontecimentos do dia 2 de agosto. E quando todas as evidências forem apresentadas, eu estarei aqui e vou pedir para cumprirem o seu dever para com o Estado da Geórgia, para com Angela, e considerar o réu culpado de assassinato. Senhoras e senhores, eu não consigo pensar em alguma coisa mais séria que decidir o destino de outro ser humano. Quando entramos no tribunal esta manhã, o relógio começou a correr numa experiência que nenhum de nós jamais esquecerá. Meu trabalho é guiá-los através deste processo, não para dizer o que pensar, não para intimidá-los, mas simplesmente para tratar com o respeito que o júri merece. Primeiro, lembrem-se do que o juiz Danielson disse. Nada que nós advogados dizemos aos senhores é prova. Segundo, eu concordo com tudo que o Sr. Weston disse sobre Angela Hightower. Sua vida foi ceifada antes que ela tivesse chance de vivê-la. E alguém deve ser levado à justiça e deve ser punido por esse crime. Entretanto, as evidências vão provar que a provável pessoa responsável pela morte de Angela Hightower não está neste tribunal. Ainda não. Terceiro, a acusação inicialmente vai apresentar sua versão. O livro de Provérbios diz que o primeiro a apresentar o seu caso parece estar certo, até que vem outro e o questiona. Esta é a sabedoria da antiguidade. E gostaria de lhe pedir para aplicá-la hoje em suas responsabilidades. Obrigado. Prossiga com a versão da promotoria, Sr. Whetstone. Excelência, a acusação convoca o tenente Walter Monroe. Essa não. Queira se apresentar para os jurados, tenente.
Tenente Walter Monroe, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, baseado atualmente na ilha Parris, na Carolina do Sul, após servir no Iraque. Bem, em nome de todos aqui no tribunal, eu gostaria de lhe agradecer por seu serviço a nosso país. Pode nos dizer de onde conhece Peter Thomason, o réu desse caso? Thomason estava na minha unidade até que ele foi dispensado. Uma dispensa com baixa? Ele não recebeu uma dispensa honrosa? Protesto, Excelência. Irrelevante. Excelência, eu procuro fundamentar o meu caso. Negado. Prossiga. Não, senhor. De acordo com registros, ele não recebeu dispensa honrosa. Está de posse desses registros? Excelência, esses registros são irrelevantes. Excelência, são registros profissionais que mostram condutas similares anteriores. Tenente, o senhor é o custodiante desses registros? Sim, senhor. Manter esses registros é meu dever como encarregado de pessoal. Negado. Por que é que o réu não recebeu uma baixa com honras? Má conduta envolvendo tentativa de administração de substâncias ilegais a um civil. E qual era a substância? Rohypnol. E o sexo do civil? Feminino. Excelência, a acusação apresenta a prova número 1. Alguma objeção? Eu me oponho, Excelência, pelas mesmas razões anteriores. Negado. Admitida. A testemunha é sua. Sem perguntas no momento. Você não tem ideia do impacto que isso vai causar no júri. Comece a falar. Depois do programa para recrutas, eu saí uma noite com o Tenente Monroe e um amigo chamado Harry O'Ryan. Conhecemos 2 garotas e eu fui para casa cedo. Acho que aconteceu alguma coisa com a bebida da garota, porque ela acabou no hospital. O Tenente Monroe convenceu o Harry a dizer que fui eu. Então, eu aceitei a baixa para evitar uma corte marcial. Onde está Harry O'Ryan agora? Pelo que eu soube, ele não está mais nos fuzileiros. Mancada, Mac. Monroe estava na minha lista. Deveria ter me deixado fazer o meu trabalho. E quais os resultados do exame de Rohypnol na amostra de sangue de Angela Hightower? Positivo, a um nível clinicamente significativo. O que significa? Significa que por um período de tempo antes da morte ela deve ter sofrido os efeitos que eu descrevi. Desorientação? Sim. Discernimento prejudicado? Sim. Cognição limitada? Sim. Incapacidade de se proteger? Sim, ela estava em defesa. A testemunha é sua, Sr. McLean. Doutor, o senhor examinou a existência de Rohypnol no sangue do Thomas? Sim, foi negativo. Já ouviu falar de gama-hidroxibutirato? Sim, não é muito comum, é conhecido pelas iniciais GHB. Sabe como funciona? Efeitos semelhantes ao do Rohypnol. O sangue de Thomason foi examinado na noite da morte de Angela quanto à presença de GHB? Sim. E os resultados? Deu positivo. Então, houve desorientação, discernimento prejudicado, cognição limitada? Sim. Pete? Pete também estava letárgico? Sim, ele estava. Obrigado. Essa foi dele. Relatório do Dr. Lewis Newburn. Sim, dizia que nosso cliente era psicótico com tendências homicidas, não é isso? Esse mesmo. Bom, esta é uma foto que o Ray tirou no dia em que ele seguiu o Spencer. Adivinha quem o Spencer foi ver? O cara com quem você namorava. O que vivia com a mãe. Qual era o nome? Rupert? Não. Randall? Não. Rudolph? Não!
bom! Dr. Lewis Newburn. E o nome dele era Ronnie, só pra constar. E a mãe morava com ele. Dr. Newburn, onde fica localizado seu consultório? 400 Oeste, Rua Lennox. É onde atende seus pacientes? Sim, exceto os do hospital. Spencer Hightower é seu paciente? Não. Ele é um cliente. Pensei que atendesse pacientes. Eu sou fiduciário de um fundo, criado pelo pai dele. Então controla o dinheiro dele? Apenas uma parte. Quanto? Protesto. Isso é irrelevante. Aceito. O senhor é pago por seus conselhos? Há honorários autorizados pelo fundo. E de quanto seriam os honorários? Protesto novamente. Negado. Cerca de $50 mil. Mas que não teve nada a ver com a minha avaliação do réu. Com certeza não. Sem mais perguntas, Excelência. Harry O'Ryan! Ei, não fuja, não sou da polícia! Vim pra falar sobre Pete Thomason. Relaxa, eu não vou perseguir você. Pete sempre foi um cara de pouca sorte. Mas isso é inacreditável. Ele não é um assassino. Fico feliz em ouvir isso. É. Olha, essa coisa aí com as meninas foi tudo ideia do Buster. Buster? Tenente Monroe. Ele botou drogas para as meninas. Me largou em outro bar na mesma rua e Pete não estava com a gente nessa hora. As meninas não lembram de nada porque estavam fora de si. Aí as coisas complicaram pro Buster. Eu concordei em dar uma força. Pete levou a culpa no lugar dele. Buster ainda tá na corporação. Ele vai dizer qualquer coisa pra ficar com a ficha limpa. Por isso Pete precisa de você. Não, cara, olha, eu até queria ajudar, mas não vai dar pra mim. Ele precisa de ajuda. Se você fizer isso, vai tirar um peso das costas. Terá menos gente a te perseguir. Bom, era uma noite quente aquela. Eu abaixei a janela para pegar um pouco de ar e também para poder cuspir. E não ter que usar o jarro para cuspir que eu levo no banco da frente, sabe como é? A que velocidade ia, McFarlane? Bom, seu juiz, eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estava em alta velocidade. Eu ia rápido demais naquela noite. Eu tinha uma boa desculpa, eu tentava chegar no hospital, minha filha ia ter um bebê, e eu estava indo rápido demais, e eu reconheço. Mas eu sou um bom motorista. Sou um bom motorista, eu não sou multado desde 58. E o senhor pode ver, está no meu prontuário, o senhor pode perguntar a qualquer um, mas naquela noite eu ia rápido demais. Eu tinha uma caminhonete 71 e ela era muito velha, e eu paguei muito dinheiro por ela. Paguei muito dinheiro por ela. Sr. McFarlane, o senhor pode nos dizer o que o fez sair da estrada naquela noite? Foi o carro amarelo, seguido do carro roxo. A que distância o carro roxo estava do Porsche amarelo?
filho, se chegasse mais perto, ele podia até empurrar o outro carro de graça, porque estava quase em cima dele. Sabe? Senhor juiz, outra coisa sobre o carro roxo. Ele bateu na minha caminhonete naquela noite e até ontem ninguém tinha aparecido para pagar o prejuízo. Eu estou esperando. Obrigado, Sr. McFarlane. Sem mais perguntas. Pode nos dizer que teste realizou o Dr. Wilkes? Eu realizei testes de QI, o Rorschach, inventário de depressão de Beck e o teste de desempenho em geral. E a senhora leu a avaliação do Dr. Newburn? Eu li. E qual é a sua opinião sobre a validade do relatório dele? Eu discordo totalmente dele. O Sr. Thompson não é um sociopata. Ele está deprimido. Em que seu relatório difere do relatório do Dr. Newburn? Minha avaliação se baseou em testes objetivos e na entrevista clínica. A opinião do Dr. Newburn se baseou apenas em uma breve entrevista. Obrigado. A testemunha é sua. Senhora Wilkes, quem a contratou para o caso? Desculpe-me, Excelência, é doutora Wilkes. A testemunha foi qualificada como especialista. Doutora Wilkes. Eu fui contatada pelo escritório do Sr. McLean. Seria certo dizer que seu contato com o Sr. McLean é mais do que profissional? Protesto, Excelência. Irrelevante. Tem pertinência. Negado. A testemunha responderá à pergunta. É claro que não. Excelência, estas fotografias foram previamente apresentadas como prova. Permissão para exibi-las? Concedida. A senhora pode dizer ao júri o que está acontecendo nesta foto? Sr. McLean e eu dividimos um pedaço de torta de amendoim. E foi bom? Se você gosta de pasta de amendoim. Que tal esta? Essa é o Sr. McLean na frente da minha casa. Eu tenho consultório em casa. E fizeram alguma coisa além de falar sobre o caso? Ele brincou com o meu filho e bebemos café. Não acha que o júri deve se preocupar com a neutralidade do seu parecer? Absolutamente. O Sr. McLean é um bom homem, mas a minha opinião sobre seu cliente é baseada em testes. Eu tenho certeza disso. Pete não tinha nada a ver com isso. Ele já estava de volta na base. Harry, você pode dizer ao tribunal por que você quis vir aqui hoje? E dizer a verdade? Quando eu ouvi que Pete havia sido acusado de assassinato e que o Tenente Monroe estava testemunhando contra ele, resolvi me apresentar e esclarecer tudo. Acho que eu cansei de ter isso me perseguindo. Obrigado. Não há mais perguntas. A testemunha é sua. Sr. O'Ryan, quantas diferentes histórias contou sobre o que aconteceu naquela noite? Pelo menos 2. E em ambas as versões não fez nada de errado, fez? Além de não dizer a verdade? O senhor teve alguns problemas no passado em dizer a verdade, não é? Por exemplo, se passar um cheque sem fundos, é uma mentira, não é? Quer dizer, você está dizendo que tem dinheiro no banco que você não tem. Não exatamente. O senhor é o mesmo Harry O'Ryan, condenado por passar cheques sem fundos em lojas de conveniência, postos de gasolina e lojas de bebidas em Kentucky, Tennessee, Carolina do Norte, Georgia? Sim. O senhor sabe quantos estelionatos estão apresentados nestas páginas? Não.
E gostaria de saber se passou 137 cheques sem fundos durante os 2 últimos anos e meio, resultando em 13 mandados de prisão em 4 estados diferentes. Eu cometi alguns erros. E gostaria de adicionar perjúrio à lista de crimes que chama de... Protesto. Retirado. Falta pouco tempo para eu sair daqui, sabe? Quanto tempo falta para você? Eu tenho acho que mais uns 7 anos. Mas tá difícil de segurar isso aqui. É muito complicado, sabe? Pesado. Eu também vou me regenerar. Ah, com certeza. Eu aprendi. Eu não quero mais voltar para cá, não. Eu tô pronto. E eu entendo porque quis que eu fosse o último. Porque agora que eu ouvi todo mundo, eu acho que isso vai me ajudar muito. A menos que possa pensar em outra coisa, você não vai depor. Por quê? Eu vou dizer a verdade. Qual? Que você a amava, mas não consegue lembrar nada. Se ficar calado, Joe Edson fará com que pareça culpado. Nós temos uma chance de ganhar. Eu quero que a última coisa que o júri veja seja a cara de Spencer Hightower e quero que o júri ouça o que ele tem a dizer. A defesa gostaria de chamar Alexander Hightower para depor, Excelência. Sr. Hightower, pode ler isso para o júri, por favor? Tudo isso? Sim, tudo isso. Querido papai, eu não sei como lhe dizer isso a não ser sendo bem objetiva. Spencer está me assediando, me escrevendo cartas, dizendo coisas que não devia dizer, me perguntando se pode me visitar aqui na escola. Liguei para ele e disse-lhe para parar, mas ele não me deixa em paz. No Natal ele foi atrevido comigo, eu lhe dei um tapa, ele ficou com raiva e eu pensei que fosse parar por aí. Ele não vai parar de me ligar, ele não vai parar de me chatear. Você tem que fazê-lo procurar ajuda, ele está me assustando. Por favor, faça com que isso pare. Eu sei que vai resolver isso, pai. Com amor, Angela. O senhor recebeu esta carta, Sr. Hightower? Não recebi. Queria ter recebido? Ah, sim. Não tenho mais perguntas. Sr. Hightower, qual foi a última pessoa que viu com Angela? O réu, quando veio buscá-la. E sabe onde seu irmão Spencer estava naquela noite? Ele estava comigo. Sem mais perguntas, Excelência. O Sr. Hightower já sofreu o suficiente. Sr. Hightower, o senhor pode se retirar. A defesa chama Spencer Hightower para depor. Olá. Sr. Hightower, poderia ler isso para o júri, por favor? Spencer, não ligue ou escreva novamente. Eu não quero ver você ou falar com você. Se ouvir mais uma palavra de você, eu vou dizer ao meu pai. Falo sério. Procure ajuda. Angela. O senhor recebeu esta carta? Sim. Parece que Angela estava bem aborrecida, não é? Eu não sei. Ela estava cansada de você assediá-la, não estava? Foi um mal-entendido. Quer dizer, eu não assediei. Ela lhe deu um tapa na ceia de Natal? Foi um empurrão. Um empurrão? Por que ela teria que empurrá-lo? O que tentou fazer? Nada. Nada demais. Nada demais. Seria assim que Angela diria que não foi nada demais? Não sei.
Por que não pergunta a ela? Não podemos fazer isso, podemos, Sr. Hightower? Sr. Hightower, eis uma declaração do banco de seu fundo pessoal. Ficaria surpreso em saber que houve uma retirada de 50 mil 2 dias antes da morte de Angela? Protesto, Excelência. Os dados bancários da testemunha são irrelevantes. Aceito. Obrigado. O senhor é um homem rico, Sr. Hightower? Bom, vai depender com quem me comparar. Que tal compará-lo à maioria das pessoas no condado de Echota? A maioria das pessoas do condado de Echota mora em três. Está tentando ser engraçado? Ouça, Sr. MacDonald, ou qual seja seu nome, não deveria estar aqui respondendo suas perguntas. O senhor está aqui porque o Sr. McLean o convocou como testemunha. E o senhor responderá a cada uma das suas perguntas, a menos que eu o instrua a fazer o contrário. O senhor entendeu? Sim, Excelência. Contratou alguém para matar Angela? Essa é uma pergunta tão idiota. Mas a resposta é não. O senhor drogou Angela e Pete para fazer parecer que ele foi o responsável? Não. Sem mais perguntas. Obrigado. Dúvida razoável. 2 palavras que raramente usamos na conversa diária. Vou lhes dizer o que significa. Alguma parte de sua mente pode suspeitar que Peter Thomason seja culpado. Mas, se depois de considerar todas as evidências, permanecerem dúbios e incomodados, é seu dever dar a Pete o benefício da dúvida e declarar o não culpado dessas acusações. Em minhas considerações iniciais, eu disse que o provável responsável pelo assassinato de Angela Hightower não estava neste tribunal. Já sabem por que fiz essa afirmação. Eu não estou aqui para condenar Spencer Hightower. Isso é um caso para outro dia e creio que esse dia chegará em breve. Sr. Weston falará com os senhores depois que eu terminar. Ouçam-no com cuidado. Exatamente, ouçam-no cuidadosamente. E então perguntem-se se ele respondeu a seu contento todos e cada um dos motivos de dúvida razoável. Ele não pode fazer isso. Porque a verdade é que Peter Thomason não matou Angela Hightower. E peço-lhes, em nome dele, que não o considerem culpado. Obrigado. Senhoras e senhores, a técnica utilizada pelo réu e seu advogado contra essas acusações é uma defesa que procura desviar a atenção. E agora há um peixe que protege os seus ovos de predadores, zigue-zagueando diante do inimigo
e desviando a atenção de onde os ovos estão. Neste julgamento, o réu os vê como o inimigo, porque os senhores têm o poder de tirar sua liberdade. Está desesperado e recorre a medidas hábeis para distraí-los de seu objetivo legítimo. O peixe-arenque é um peixe muito esperto mesmo. O Sr. McLean é um advogado muito esperto. Cada uma das defesas que o Sr. McLean apresentou é um desvio calculado para manter seu foco fora das provas. Use seu bom senso. O réu foi preso pela polícia na cena do crime. Ele é a única pessoa que teve a oportunidade e o motivo para ter assassinado Angela. Peter Thomason é um predador com histórico. Todos desejávamos que Angela pudesse estar conosco hoje, mas ela não pode. Em nome de Angela, eu tenho uma total confiança na capacidade dos senhores de entregar o único veredito justo possível neste caso. Um veredito de culpado. A sessão está suspensa até segunda-feira, às 9 horas. O que acha que vão decidir? O júri é bom? Se eu conseguir um a meu favor, eu não sei. Se conseguir 3, eles convencem os outros. Está com medo? Tô sim. Por quê? Porque a vida de alguém está nas minhas mãos. Senhoras e senhores do júri, já chegaram a um veredito? Sim, chegamos, Excelência. Por favor, o réu queira ficar de pé. Senhora representante, pode, por favor, anunciar o veredito? Declaramos o réu Peter Thomason culpado de homicídio doloso. O julgamento retornará na terça-feira para iniciar a fase de sentenciamento do caso. A sessão está encerrada. Me desculpe. Eu sinto muito. Ótimo. Ele me lembra o meu filho. Pena de morte? Ou 25 anos. São essas minhas duas opções? Quando é que você vai começar a viver novamente, Beck?
Eu ouvi dizer que a dor é como um rio. Se for assim mesmo, tô me afogando. Você passa a vida inteira procurando uma pessoa especial. Você a encontra, constrói uma vida juntos, cria duas crianças mais maravilhosas do mundo. E aí tudo é tirado de você. Sem que você tenha uma chance de dizer adeus. E é tudo culpa sua. Como é que se sai dessa? Eu quero acreditar que há um tempo e um lugar para cura. Mas quando é esse tempo e onde é que está esse lugar para mim? Quando você consegue sair da sua casa e vir até aqui sozinho, você se desprende e percebe que Deus tem uma razão e que a sua vida não acabou naquela noite. Pouco antes do juiz Danielson me chamar e me pedir para eu me encarregar desse caso, eu segurava um revólver numa mão e um frasco de comprimidos na outra. Eu estava tentando decidir um modo de dar fim à minha vida. Aquele telefonema que me salvou de cometer um erro terrível. Quando se retirarem do júri, eu vou lhes pedir que considerem uma palavra para decidir o destino do Pete. E qual é essa palavra? A palavra que eu quero que pensem é uma palavra comum. Por si, ela não inspira emoção nenhuma, nem emociona o coração. Senhoras e senhores, a palavra é vida. Vivemos num mundo onde a vida humana é barata. As pessoas sofrem, as pessoas passam fome e ninguém parece se importar com isso. Mas como membro deste júri, os senhores fazem parte de um sistema de justiça que afirma a vida como inerentemente valiosa. Um dom de Deus que não deveria ser retirado, exceto nas circunstâncias mais extremas. O que eu sei agora e o que eu não sabia quando eu segurei a arma e aqueles comprimidos na minha mão é que a vida é valiosa. Não importa quão obscuro seja o passado ou a tortura no presente.
Senhores, existem duas opções diante de vocês: vida ou morte. Peço-lhes que escolham a vida. Pra você. Ah, Celular. obrigado. De nada. Obrigado mesmo. O júri voltou. Os senhores chegaram a uma decisão? Sim, Excelência, chegamos. O réu, por favor, fique de pé. Senhora representante, por favor, queira anunciar a decisão. Recomendamos uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de condicional. Não se preocupe. Ei, mãe. Estou feliz que não tenha apertado o gatilho. Ainda não acabou. Eu vou entrar com recurso para um novo julgamento. Vamos em frente. Quer descobrir alguma coisa? 5 das empresas que recebem dinheiro do fundo têm o mesmo presidente. Spencer. Não. Dr. Lewis Newburn. Agora, por que o Spencer colocaria o Dr. Newburn como cabeça de um monte de empresas de fachada? É uma boa pergunta. Vamos pedir mandados para os registros de todas as 5 empresas e intimar Newburn antes do fim do dia. Olha, eu aposto que o médico sabe mais sobre o Spencer do que ele admitiu. Acho que está certo. De Mac McLean. Tenha um bom dia. Uma beleza, né? É só ligar. O que pode me dizer sobre ele? Único dono, pouco rodado. Tirando os pequenos arranhões aí na frente, está em perfeito estado. Foi trocado? Claro que sim. O cara queria trocá-lo por algo que ele pudesse usar no campo. Porque essa beleza é feita para ser o rei da rua e não para andar em estradas de lama. Mas tem um Eu vou toque... levar. Mas com uma condição. Eu gostaria de falar com o antigo dono. Normalmente a gente... Eu estou com dinheiro, caso queira fazer a venda ainda hoje. Certo, tudo bem. E fique perto do telefone. Eu quero ter acesso rápido. Por favor, não estrague tudo como fez da última vez. Dê-me
aproximadamente 1 hora. Aguarde a chamada. Vá pegá-lo. Sim? Aqui atrás. Dr. Newburn? Eu estava a caminho de casa, então trouxe esses registros. Obrigado. Pode colocar ali, por favor? Ainda tem café? Claro. Obrigado. De nada. Provas recém-descobertas. É disso que se trata? Talvez. Ei, pode nos poupar muito tempo se nos disser o que há lá dentro. Bom, eu sou o presidente de cada uma das empresas. Quem são os outros acionistas? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Sr. McLean. O senhor irá atrás de Spencer com as provas que estou lhe dando? Se for para ajudar o meu cliente. Eu estou certo que irá. Já considerou o efeito que pode ter? O que me preocupa é o efeito que pode ter sobre mim. Assim como o banco, o senhor teve que atender à intimação. É um advogado esperto, Sr. McLean. Mas isso é uma coisa que não pensou. O senhor fará perguntas e Alex fará as dele. E talvez faça perguntas que eu não queira responder. Spencer não sabe sobre as empresas. Não foram criadas para ele. Ele tem muito dinheiro. Você desviou dinheiro? Bom, sabia que Alex e Angela têm fundos também? E que depois da morte dela, o dinheiro vai fluir diretamente para o fundo de Spencer e ele não mantém as rédeas curtas sobre ele? Alex não está morto. Ainda não. Sim, pode vir buscá-lo. Eu tenho feito a maior parte do seu trabalho. Ora, veja, Sr. McLean. Parece que vai dar um mergulho. Olha só. Veja só o que eu pensei. Eu pensei que talvez você tenha ficado bêbado porque se desesperou por ter perdido o caso. O que acha? O que acha disso? Não? Ok. Melhor ainda. Você finalmente teve a coragem de se matar. Foi suicídio. O que acha disso? Como se sente? Desorientado? Sem discernimento? Talvez se sinta desprotegido. Foi bom demais para o que tem em seu organismo.
disso. O que vai fazer com isso? Mac! Mac! Você está bem? Me dá isso aqui. Ele estava dirigindo um sedã preto e quando cheguei... Oi, ele já estava eu trouxe baleado. pra você. Obrigado, hein? Você tá bem? Uhum. Olha, cuidado aí. Eu vou resolver esse assunto lá. Deixa eles passar. Como se sente? Achei o carro arroxeado. Era um Cadillac. Alex, me diga o quanto quer saber. Tudo. Primeiro, os contratados colocaram alguma coisa na bebida de Angela e de Pete no restaurante. Depois os levaram para o barranco, onde eles mataram Angela e empurraram o carro morro abaixo e puseram as chaves no bolso de Thomason. Após o julgamento, você seria o próximo. Encontraram uma passagem só de ida para a Venezuela no carro do doutor. Então tudo isso foi por dinheiro. Ele vinha desviando milhões há muitos anos. Se McLean não investigasse, quem sabe o que aconteceria? E quanto a Thomason? Hoje o juiz assinou uma ordem para a retirada das acusações. Thomason deve muito a McLean. Eu acho que todos devemos. Meus parabéns. Como se sente? Eu lhe dou uma carona para casa, vem. Minha vida mudou no momento em que eu parei de perguntar a Deus por que minha família se foi e comecei a agradecer por eu ainda estar aqui.
Em memória de Kate Hammond Tree Whitlow, 1981 a 2007.